Então, eu vou começar com uma citação da Maria Lugones, que ela fala sobre a colonialidade de gênero, para a gente poder contextualizar um vídeo que eu gostaria de trazer também, que fala sobre o quão profundo, o quanto enraizado está o racismo na nossa sociedade. Então, primeiro eu gostaria de partir dessa citação, onde ela afirma o seguinte: eu compreendo a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano como a dicotomia central da modernidade colonial. Começando com a colonização das Américas e do Caribe, uma distinção dicotômica e hierárquica entre o humano e o não humano foi imposta sobre as colonizados a serviço do homem ocidental. Ela veio acompanhada por outras distinções hierárquicas dicotômicas, incluindo aquela entre homens e mulheres. Essa distinção tornou-se a marca do humano e a marca da civilização. Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e os africanos ou africanas escravizados eram classificados como espécies não humanas, como animais incontrolavelmente sexuais e selvagens. O homem europeu, burguês, colonial moderno, tornou-se um sujeito agente, apto a decidir para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e razão. Dado essa passagem, né, eu queria colocar também né, que nós vamos assistir um vídeo agora que é sobre um experimento que aconteceu na década de 40 com crianças negras, e que foram perguntadas a elas uma série de questões, né, que diz respeito à questão da identidade, a questão da identificação, a questão do quanto raça, né, está atrelado a noções de bem, de mal, de bom ou mal, de belo, de feio, de sábio, de ignorante, né? E então vamos assistir esse vídeo para a gente voltar então à nossa tematização dos conteúdos. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché ha gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più?
quale bambola è nera? Mi ho offeso. Chi? Tu. Perché? Perché mi hai chiamato nera. Perché ti offendi? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Quello mi sta guardando storto. Então, como vocês viram no vídeo, né, é justamente provocar essa questão que o feminismo negro e o feminismo decolonial trazem, né, em relação a não só como, digamos, como questões, né, como eu disse, questões morais, questões estéticas, questões de sabedoria ou não, né, de quem é o conhecedor, né, capaz de conhecer, capaz de ser alguém moralmente virtuoso ou vicioso, belo ou feio, perpassam as relações étnicas, perpassam as relações também de classe, né? Tem um texto também da Bell Hooks que é sobre, onde ela fala, agora não me lembro o título, né, mas que ela fala sobre a questão do cabelo, né, da mulher negra, o quanto as mulheres negras por um período longo histórico, elas alisavam seus cabelos, né? Então, como uma forma justamente de aceitação, de participação, na tentativa da identificação com um padrão de beleza moral, inclusive, para, enfim, né, como forma de aceitabilidade e de participação dos processos políticos, sociais, culturais, e o quanto isso é questionado, então. E a gente vê hoje, felizmente, muitas mulheres negras e homens negros justamente assumindo o seu cabelo e reinventando formas de agir, de ser, de sentir, onde traz também toda essa questão da resistência, né, da luta, né, nessa tentativa então de desconstruir, de criticar os padrões impostos culturalmente pelo homem e pela mulher branca. Bom, algumas questões assim que a gente que fica então para nossa discussão antes da gente passar assim para breve pontuações sobre o ecofeminismo, né, que a gente então está falando aqui de feminismo decolonial, e feminismo decolonial envolve os outros feminismos, né, os feminismos de resistência, digamos assim, que são feminismos então como o feminismo comunitário, feminismo indígena, feminismo negro, feminismo caribenho, feminismo latino-americano, né? Que é essa questão então das formas de resistência enquanto formas de reivindicação por direitos, formas de crítica ao status quo vigente, né, e que é então que é um processo histórico, né, aberto, dialógico e inacabado, né, como formas então de resistir à opressão que as mais variadas comunidades vêm sofrendo em relação, né, à sua disputa por direitos, né, que é uma disputa, claro, sempre prática, né. A questão da missão colonizatória, né, e as várias formas de violência e desumanização, né, isso passa também por questões, como eu disse, não só epistêmicas, né, de dizer quem, digamos, é capaz de conhecer, quem é capaz de saber, né, mas também a gente vê, por exemplo, na universidade, né, bom, nós temos não só a forma de ingresso pelo Enem, mas também os sistemas de cotas sociais e cotas raciais, cotas indígenas, mas mesmo com todas essas políticas de ações afirmativas, né, nós não vemos muitas pessoas negras na universidade, né? Então é interessante a gente chamar atenção para isso, né, de que não basta só as cotas, né, como um sistema de reparação das injustiças
feitas historicamente, mas é preciso também dar condições para as crianças negras e negros que se encontram às margens da nossa democracia, para que de fato eles tenham condições de chegar a disputar cotas, a disputar vagas nas universidades. Por exemplo, se a gente vai também olhar para o quadro de professores e professoras docentes na Universidade Federal de Pelotas, por exemplo, né? Nós sabemos que, não tenho números exatos, mas que o número de mulheres é talvez superior, né? Se encontra, digamos, uma situação de equidade em relação aos docentes homens. Agora, se a gente vai olhar com mais especificidade e perguntar, bom, quantas dessas mulheres são negras, a gente vai ver que o número ele é, né, drasticamente baixo, né? Então, essa missão colonizatória, ela não perpassa só apenas por questões como vocês viram no vídeo, né, de beleza, de virtude, mas também questões linguísticas, né? O quanto o processo colonizatório também acabou apagando e matando, né, inviabilizando os saberes locais, as línguas também que eram faladas aqui, também na África, né? Se a gente olha também para o continente africano, o quanto o processo colonizatório acabou a partir da imposição da língua dos povos, né, que eram os colonizadores, impondo, né, uma prática também que vai muito além de ser uma prática de, digamos, exploração de riquezas naturais, de riquezas, né, dos países colonizados, mas também envolve outras formas aí de dominação, né, que também atravessa questões linguísticas, questões culturais, né, dos ritos também, né, se a gente vai pensar nos ritos das diferentes comunidades indígenas, dos povos africanos, como a questão dos ritos, principalmente cristãos, né, católicos, eles também foram extremamente violentos em relação à questão da disputa, né, por questões de saberes locais e culturais, né? E por último, então, uma outra questão também é de como a visão indígena, a visão dos quilombolas, né, surge hoje também no movimento de resistência, chamando atenção para a importância dos saberes comunais, né, ou do bem viver, que é uma ideia, então, que está atrelada também a noção do equilíbrio com a natureza, né? Quer dizer, quanto os homens, né, digamos, os povos ocidentais também impuseram essa violência, né, do modo como eles viam a natureza, a partir do modelo ocidental, dicotômico, da separação abrupta entre o homem e a natureza. Justamente isso também, contra essa ideia que os povos originários e comunidades vêm também fazendo esse movimento de resistência. Então, chamando atenção para outras características e aspectos importantes da perspectiva decolonial, que envolve também a perspectiva ecofeminista, né? Então a gente vê, digamos, a diferença de uma lógica, né, individualista, competitiva. A gente vê outros valores estando na base dessa perspectiva, ao invés digamos, de trazer à tona a ideia do indivíduo, da individualidade, das liberdades individuais. Essas perspectivas, elas chamam a atenção justamente para o contrário, a necessidade de se pressupor a solidariedade, a cooperação, a ajuda mútua, né, digamos, em troca, né, se a gente vai, digamos, bom, existe uma parte que é crítica dessas perspectivas, mas o que essa perspectiva propõe como positivo, como, digamos, um novo modelo teórico, então, para nós pensarmos o feminismo. E é justamente, então, uma destas ideias que é a solidariedade, a cooperação, e não uma lógica individualista e competitiva.
Um outro ponto é a questão da resistência como um processo não só subjetivo, mas também coletivo, né? Como resignação, como ação criativa, como ressignificação, e a gente vai ver se a gente dá uma olhada para o lado, para frente, para trás, né? Se a gente dá uma olhada, digamos, para as práticas que estão aí vigentes e que estão sendo construídas do ponto de vista interdisciplinar, fora da filosofia, a gente vê, por exemplo, num ponto de vista na relação com a arquitetura, como a arquitetura ela está também trazendo essas questões de, digamos, redefinição de novas visões sobre o espaço público, né? A cidade como o direito à cidade para todos, né? Então a gente vê isso também na arquitetura, a gente vê também no teatro, né? As artistas também chamando atenção para a necessidade de se estabelecer novas formas de resistência. A gente vê do ponto de vista, né, quando a gente fala de economia, como eu disse, economias criativas, a gente vê, por exemplo, né, surgindo aí feiras de economia solidária, a gente vê os diferentes bairros, aqui em Pelotas, por exemplo, diferentes bairros se organizando também, tentando atrair pessoas do centro para os bairros, para movimentar também a economia local. Na Z3 acontece isso aqui em Pelotas, no fundo do Areal acontece isso, né? Então a gente vê também, né, nossos processos surgindo como forma de resistência, músicos, né, os rappers, projetos, por exemplo, com criança nas comunidades também, tentando trazer essa questão da conscientização política nas crianças já, né? Tentando justamente chamar atenção para a necessidade da formação das nossas crianças e dos jovens desde cedo, né? Então a gente vê diversas formas, né, de resistência e de ação criativa que chamam a atenção para, enfim, para a necessidade dessa transformação social que o feminismo decolonial se propõe. Uma outra questão também interessante, né, é a questão, como eu estava chamando a atenção, para uma nova visão, né, da relação do homem com a natureza. E essa crítica que o ecofeminismo, com a Vandana Shiva, traz em relação à necessidade de uma visão holística. O homem não pode... Ele tem, né, a partir da modernidade, principalmente, né, com a posição de Descartes, por exemplo, dessa separação do homem com a natureza e da necessidade de dominação da natureza que acompanha ainda a nossa mentalidade, a nossa visão de mundo. O que a Vandana Shiva traz, ela diz, olha, nós precisamos repensar essa relação do homem com a natureza e do homem consigo mesmo. Quer dizer, o homem ele não está separado, ele não está alienado da natureza. Ele é também natureza, ele faz parte da natureza, né? Ele não está alheio. Então, como mudar também essa visão de mundo de que os seres humanos devem, não só eles, né, dominam, mas eles devem dominar a natureza. Né, que é uma ideia, digamos, dessa crítica, ela já veio lá com os românticos, né, que justamente chamam a atenção para a questão de que a natureza, ela, ao mesmo tempo que o homem faz esse movimento, a natureza faz um movimento, né, semelhante, dizendo, não, nós não queremos, né, a natureza, não vamos nos deixar dominar, né. Por exemplo, uma ideia romântica clássica, com o romantismo alemão, era chamar atenção para as tempestades, para os furacões, né, para as manifestações da natureza, os maremotos, onde a natureza parece justamente, né, gritar, não, nós não somos, né, e não queremos que o homem venha nos dominar. Então essa mentalidade que a Vandana Shiva traz, e com o ecofeminismo, o movimento ambientalista também, ela é extremamente interessante também na tentativa de refletir, de trazer essa reflexão para nós nos repensarmos enquanto seres naturais, né? Enquanto seres que fazem parte da natureza e não estamos alienados, não estamos separados da natureza. Então, cuidar do meio ambiente, cuidar de outras formas de vida, de animais não humanos,
é um dever no sentido, né, tem várias justificativas, né, uma das principais justificativas que traz é justamente a questão da ética, né, a questão de uma ética holística. Outra questão também, um outro argumento interessante é da responsabilidade em relação às futuras gerações, né. Um outro argumento interessante que a gente ainda vai tocar também é o argumento de seres sencientes, mas é especificamente para a necessidade dos direitos dos animais, né? Mais especificamente, mas também em relação aos direitos da natureza, né? A gente sabe que, por exemplo, na Guatemala, a natureza já tem seus direitos assegurados constitucionalmente. Acho que é o primeiro país do mundo a colocar na sua Constituição a natureza como portadora de determinados direitos. Então, como justificar isso é um problema também, né? Então, o ecofeminismo vai se debruçar também com essas questões. Certo, gente? Então, a gente teve algumas pinceladas aqui, tentei trazer algumas ideias gerais, né, dessa perspectiva feminista que está sendo construída ainda hoje aqui na América Latina, na África e na Índia especialmente, e que busca trazer então um novo paradigma civilizatório para a humanidade na tentativa de pensar um mundo mais justo, menos desigual e menos excludente. Então nós nos vemos na próxima aula abordando temas então sobre ética e economia. Até lá!